Então nós, né, vivemos atualmente em um momento onde nós somos expostos a muitos conhecimentos. A gente está sempre exposto a palestra, a livros, a vídeos, a ensinamentos espirituais, mas aí vem uma pergunta: será que nós estamos realmente nos transformando ou nós estamos apenas acumulando conhecimentos? Será que a gente está mudando ou que nós estamos apenas ouvindo tudo isso que vem a nós? Então, para conduzir a nossa fala de hoje, nós vamos falar sobre a parábola do semeador e, juntamente a esse ensinamento de Jesus para a gente, nós vamos também refletir na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Então, a parábola do semeador. Quem aqui sabe me dizer o que é uma parábola? É uma história. Uma história que determina alguma lição para facilitar o entendimento. Muito bem, isso mesmo. Então, a parábola, né, é uma história, como a Zira ali comentou, mas por trás dessa história existe um ensinamento oculto, tá? Que faz a pessoa pensar e refletir. Então, Jesus, ele ensinava através das parábolas por ser uma maneira simples de ensinar e assim como de poder alcançar diferentes níveis de entendimento. E aí fazia com que a pessoa descobrisse por si mesma, né, o ensinamento oculto, e a partir dessa reflexão que a pessoa tinha que fazer para ela mesma descobrir, o ensinamento se enraizava, ficava mais profundo, porque quando a gente precisa refletir, a gente entende mais profundamente. É diferente de simplesmente ouvir, quando a gente realmente tem que refletir sobre o que a gente ouviu. E essa parábola do semeador é uma das parábolas mais famosas da Bíblia, né, que nós temos. E ela é tão importante que ela aparece em 3 evangelhos da Bíblia, em Mateus, em Marcos e também em Lucas. E Kardec também reconheceu a importância dessa parábola, colocando ela no capítulo 17, Seres Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. E existe também algo curioso, mais uma coisa curiosa sobre essa parábola. A parábola do semeador e a palavra do joio e do trigo, são as 2 únicas parábolas em que Jesus explica aos seus discípulos. Normalmente Jesus fala as parábolas, mas essas 2, depois que ele diz, que ele explica, que ele fala as parábolas, ele começa a explicar para os discípulos cada ponto dessa parábola, tá? Então, existem 3 aspectos da parábola do semeador. Primeiro, o solo, que seria então as pessoas e os seus corações, a semente, os ensinamentos de Jesus, e o semeador, que é aquele que leva adiante o bem e a verdade. Em resumo, é a explicação de Jesus. Mas então vamos começar aqui a estudar juntos sobre o solo, mas vamos fazer de uma maneira mais dinâmica, para todo mundo acordar, embora já seja quase... Mas mesmo assim, vamos fazer para a gente só dar uma despertada aí e explorar um pouquinho mais aqui. Eu preciso de 4 voluntários, por favor. Pode ser voluntário, hein? Não adianta escapar. Lari, por favor, vem aqui. Mais 3. Pati. Paula. Mais um. Vem aqui, Rodrigo. Tava assim olhando. Então tá, então vamos lá. Isso, só fica aqui. Nós vamos estudar juntos aqui. Então, peraí, deixa eu assim dessa vez. Lari, você é esse. Pati. Paula e Rodrigo. Então, peraí, esconde aí, não mostra ainda não. Nós vamos usar um de cada vez, tá bom? Então guarda. Guarda, não mostra ainda não. Só para vocês. Só para você, quando a gente vai fazer juntos. Então nós vamos lá. Então nós vamos estudar junto as parábolas. Nós vamos fazer cada ponto dos voluntários que vão ajudar. Então lá, primeiro. Então a parábola do semeador. Aí, Lari, pode ler, por favor. Você é a primeira. E aí pode mostrar a foto como você lê. E, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. Jesus explica.
A todos os que ouvem a parábola do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então Jesus falou, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram, e ele explicou, como Larissa leu. Então, do que vocês acham que Jesus está falando aqui? O que ele está dizendo para a gente? Essa primeira parte, ele está falando, a gente está falando do solo, né? Que são os corações e a mente das pessoas. Então, são as pessoas que não dão importância aos ensinamentos, que estão indiferentes tanto ao bem quanto indiferentes ao mal. Vivem assim no automático, sem prestar atenção nas coisas, sem realmente refletir, tá? Então, é uma pessoa que escuta uma palestra bonita, assiste um vídeo motivador, mas aí logo depois já esquece e já volta para o padrão anterior em que estava. Então, passa meio que desapercebido. Não está preparado, né? Não está preparado. Então, aí as sementes caíram na beira do caminho. E aí, Tati? Como que continua? Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Jesus explica: o que foi semeado em solo pedregoso é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, e quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então aqui a gente viu que a semente germinou, mas ela não cresceu, se vocês olharem uma fotinha ali, ela só germinou. Então estamos falando mais de pessoas, de corações que não têm tanta sensibilidade, que são mais endurecidos, que apresentam assim um entusiasmo inicial, mas ainda é meio superficial, não vai além. Existe esse ânimo inicial, mas não existe profundeza para manter esse ânimo, né? Então começa com uma mudança, mas aí na primeira dificuldade já desiste. Então lá no Livro dos Espíritos, na conclusão, a gente poderia colocar isso como os espíritas exaltados. O que seriam os espíritas exaltados? Eles gostam de ver, por exemplo, fenômenos, mesas mediúnicas, trabalhos mediúnicos, mas realmente não tem interesse em se aprofundar e saber a importância da filosofia que está por trás do fenômeno. Então, como a gente lembra na época das mesas girantes de Allan Kardec, né, na época do início lá do Espiritismo, as mesas girantes estavam espalhadas ali por toda a França ali, mas as pessoas que estavam ali eram exaltados, não estavam dando importância ao que estava por trás, era só o fenômeno. E aí chegou Allan Kardec, que o solo já era um pouco melhor ou bem melhor, e já viu com outros olhos, e aqui hoje estamos com o Espiritismo e a doutrina espírita desvendados. Ok? Paula, agora. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Jesus explica: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Então vejam que aqui a semente germinou e ela até cresceu um pouquinho. Mas aí o solo então já era um pouco melhor. Mas os interesses dos bens materiais, dos interesses pessoais sufocaram essa semente, né? Então são as pessoas que sabem o caminho certo, já sabem, já entenderam isso, mas elas priorizam o valor material, o interesse pessoal ainda. Então o ensinamento chama a atenção inicialmente, mas a pessoa em si está mais preocupada em ter do que em ser. Então, lá agora a gente vai para os... Não são mais espíritas exaltados, são espíritas imperfeitos. O que são os imperfeitos? Sabem que existe o efeito, né, por trás do fenômeno mediúnico. Sabe que existe ali um relacionamento moral, mas ainda não quer praticar ou aplicar em sua vida. Já deu um passinho à frente. E aí vamos para o Rodrigo. Outra, porém,
caiu em boa terra e deu fruto. Uma a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Jesus explica: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então aqui a semente já germinou, ela cresceu e ela também frutificou. Então o solo aqui já é bom. Né? Então nós voltando lá agora, estamos nos espíritas, nos bons espíritas. O que são os bons espíritas? Não são os perfeitos, mas são aqueles que se esforçam para melhorar, que estão dispostos a melhorar. Então essas pessoas, elas aceitam o processo com paciência e colocam trabalho no esforço próprio para chegar lá. Então elas sabem das manifestações mediúnicas, elas entendem, né, o efeito moral, percebem esses efeitos morais por trás dela e aplicam nas suas vidas. Então essa é a diferença. E aí, então, a gente continua, eis que o semeador saiu a semear, e aqui a gente fecha a primeira parte onde a gente focou no solo. Fez sentido? Vocês entenderam do solo? Vocês têm alguma pergunta para os voluntários? Vocês estão aqui, ó. Que nível vocês estão? Vocês têm alguma pergunta sobre as sementes? Olha, estão preocupados aqui. Tudo certo, gente? Então, alguma pergunta, algum comentário para eles? Não falei? Não? Então, muito obrigada, voluntários. Então, vamos falar sobre o próximo aspecto dessa parábola, que seria, então, a semente. Falamos sobre os solos, vamos falar sobre as sementes. O que é a semente? O que vocês acham que é a semente? Ensinamento. Ensinamento de Jesus. Ensinamentos. Então tá, então se as sementes são esses ensinamentos de Jesus, e aí a gente viu aqui, né, que os nossos voluntários mostraram que algumas sementes não frutificaram. Então essas sementes eram ruins? Por que será que elas não frutificaram? Porque não levaram adiante os ensinamentos. Porque o solo ainda estava com dificuldade. Né? Então a dificuldade não estava na semente, e sim no solo, nos corações e nas mentes das pessoas. Né? Então se a gente lembrar que aqui, quando a Larissa falou da beira do caminho, essas pessoas estavam distraídas. No entanto, as sementes serviram de alimento para os pássaros, teve a sua utilidade. Aí a Paty nos falou do pedregoso, aonde o quê? A semente nem chegou, germinou, mas ela não cresceu. Né? Não criou raízes. Não criou raízes, ela não tinha essa profundidade para continuar crescendo, ela não tinha as raízes necessárias. Aí depois a Paula mostrou ali entre os espinhos, onde a semente lutou ali, germinou, cresceu, mas aí as escolhas materiais sufocaram a semente e ela não conseguiu então dar continuidade ao seu crescimento. E você não acha que essa é a maior categoria que habita a Terra agora no momento? Olha, eu acho que nós temos um mix de espíritas exaltados, imperfeitos e bons, né? Mas o que vocês acham? O que você acha? Eu acho que essa dualidade, esse balance de viver para o mundo material, sabendo da verdadeira vida, é um desafio, né? Porque todo mundo quer acordar cedo, trabalhar, melhorar sua vida pelo âmbito material. Então você acaba se envolvendo demais nisso e esquecendo as prioridades e os verdadeiros valores, né? Então a gente escuta, lê o Evangelho, entende as coisas, mas na hora do momento, a decisão mesmo, amar os nossos inimigos, tomar aquela decisão que realmente é impactante, eu não consigo. É forte demais. Eu acho que nós já somos os bons espíritas, a gente está tentando, na verdade. Eu acho que não tem nem Esforço, só esse né, lado Márcia? material, mas também as dificuldades da vida. Eu vejo os espinhos como tudo aquilo que a gente tem que passar, talvez até as nossas expiações ou as expiações daqueles que nos cercam. Sim. E que isso também pode ser algo que Nos não impacta, deixa. né? Exatamente.
Então, em relação à semente em si, o ensinamento de Jesus, de Deus, é sempre bom, né? Só que, por mais que a gente não aproveite essa semente, esse ensinamento no momento, ela fica ali guardada. A gente usa muito isso, né? A semente foi lançada, vamos esperar que um dia ela vai frutificar. Mas o que a gente precisa entender é que a semente não é a única responsável por essa frutificação. Nós precisamos fazer a nossa parte com o solo dessa semente. Então, às vezes, ela fica ali, né, um tempão sem germinar e sem crescer, porque ainda o solo não está propício, né? E cada um no seu passo, mas é essa o processo, né? Então, e a semente? Falamos aqui rapidinho, né, sobre as três, mas e a semente que caiu em terra boa? Está falando ali, frutificou a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, como é que isso funciona? Por que a mesma semente brotou 100, outras brotaram 60 e outras 30? Por que vocês acham que isso aconteceu? Tinha diferença nessa semente? Agora o solo é solo bom. No Qualidade do solo. Né? Então, a gente ainda mesmo dentro do solo bom, a gente tem uma diferença, né? Por que uns frutificaram e outros não? Acho que não só o solo também, mas como você cuida da semente, o quanto você rega essa semente, dia a dia, cada momento. Sem dúvida. E os que você impacta com a qualidade dessa semente, os frutos dela. Sim, também. Assim, também lembra muito a parábola dos talentos, né? Uhum. Os talentos não eram diferentes, mas o que se fez com ele foi... Foi, aí que estava a diferença, né? Que a gente faz. Então, é isso mesmo, né? A semente, ela cai igualmente para todos. Não existe diferença. Não importa em qual coração que ela vai cair. Em alguns a semente não vai nem germinar, em outros ela vai começar a crescer, em outros ela vai produzir. Mas a semente, mesmo no que produz, ela produz diferente, mas a semente que caiu, ela é igual para todos. E para a gente entender um pouquinho melhor isso, existe aqui no livro Mensageiros da Luz, Missionários da Luz, Mensageiros da Luz. Missionários da Luz. Eu sempre confundo os mensageiros e os missionários. Então, nos mensageiros, André Luiz falam dos missionários. Então, vocês sabem, né? Leia os dois livros. Se vocês estão na dúvida de qual que está, leia os dois. Está lá em todos os dois. O André Luiz, ele descreve para a gente uma sessão de auxílio espiritual, onde ele está participando junto com o seu mentor Aniceto. E olha o que ele fala. Lê para mim, por favor, Marina. Durante o auxílio espiritual, os benfeitores projetam elementos força que descem sobre o ambiente como recursos de socorro. Essas energias são distribuídas a todos, mas nem todos conseguem assimilá-las da mesma forma. Então, olha só, que interessante isso daqui. As energias são distribuídas a todos, mas nem todos conseguem assimilá-las da mesma forma. Então, mais uma vez aqui, a gente vê que a semeadura é igual para todos. As mesmas sementes que são lançadas no coração do anjo, são lançadas no meu coração, são lançadas no seu coração, né? Mas a gente não pode comparar a nossa produção com a produção de Dr. Bezerra de Menezes, com a produção de Chico Xavier. Tá vendo a diferença? Por que uns frutificam mais e outros frutificam menos? Então, mas cada um a seu tempo. Mas a gente fazendo essa comparação fica um pouco mais fácil de entender. Mas a semente é a mesma e a frutificação então vai variar de acordo com a capacidade que a criatura tem de acolher e de assimilar bem dessa semente. Faz sentido? Claro? Comentário? Podemos prosseguir? Então tá. Então vocês já estão craques no solo e na semente. E agora nos resta falar do último ponto dessa parábola, que é o semeador, né? Quem é o semeador? Todos nós. É aquele que leva
adiante vem a verdade para todos nós, realmente. Então aqui, a gente entender isso, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no capítulo 53, aqui no Luz, ele tem algo escrito lá muito interessante que cai muito bem sobre o que a gente está falando aqui. Fala assim, ó, plantaremos sempre. Essa é a lei, é da lei. Estamos sempre semeando luz ou em vigilância. Não estamos falando apenas do que falamos ou do que escrevemos. Estamos falando de tudo que exterioriza-se no espírito. Olha a profundidade disso aí, né? Então a gente está falando tudo. Aí Emmanuel continua mais ou menos esse pensamento, mas agora em outro livro. Lá no livro Pensamento e Vida, ele fala assim, ó, não influencio a vida das outras pessoas apenas pelo que eu falo ou pelo que eu faço, mas antes disso, já influencio pelo que eu sinto e pelo que eu penso. Então, olha só como que é o semeador. Agora a gente já começa a se posicionar diferente como semeador, né? Então, todos nós, ou seja, quem são os semeadores? Todos os espíritos são semeadores. Espíritos em jornada somos nós. E a gente semeia de diversas formas, pelo que a gente fala, pelo que a gente faz, pelo que a gente sente, pelo que a gente pensa. Estamos sempre semeando, essa é a lei divina. Que é uma outra palestra para a gente falar sobre a colheita, não ficar só na semeadura hoje. Deixa para a próxima. Então tá. Aí aqui vamos entrar um pouquinho no que a gente introduziu ali no início, né, no primeiro slide, onde nós falamos que íamos falar da parábola do semeador e também tocar um pouquinho, refletir sobre essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Por que essa? Porque fala também sobre o semeador. Então é interessante a gente ler, olha o que Paulo fala. Márcio, lê, por favor. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão. Olha como isso é importante. O que o Paulo está dizendo aqui? Que você não está semeando o resultado. Você está semeando a semente, né? Porque muitas vezes o nosso desânimo vem porque a gente semeia a semente, mas a gente quer o resultado agora. A gente quer o resultado rapidamente. E uma, né, aqui da primeira orientação que Paulo nos dá é isso. Saiba esperar. Porque cada árvore tem o seu tempo. Tem que se pôr no trabalho. Um dia ela dará fruto, mas agora ela é semente. Então a gente tem que saber esperar. Então a gente lembra de onde? Lembra de Lívia, que lançou as sementes no coração do senador Publio Lentulus, mas ela não viveu para ver essa semente frutificar. Somente lá do mundo espiritual foi que a Lívia conseguiu ver a semente que ela lançou se transformar em Emmanuel. Então olha o percurso. Qual livro é esse? 2000 anos. Quem não leu tem que ler se quiser saber o resto da história. Quem é Lívia, quem é Emmanuel, quem é Publio Lentulus, está lá no livro. Um dos romances mais lindos espíritas, na minha opinião, psicografado por Chico Xavier. Mas para quem leu sabe muito bem do que eu estou falando aqui, né? Lívia, quem nunca leu? Eu também não vou assim, tá. Então eu vou resumir. Lívia é esposa de Publio Lentulus, senador daquela época. E Emmanuel, que é o mentor espiritual de Chico Xavier, era ele, numa encarnação pregressa. E Lívia, sua esposa, já era um espírito mais evoluído. E Lívia sofreu muito com Publio Lentulus, por várias razões que daí tem que ler o livro para saber. Mas ela sempre foi a semeadora e sempre foi aquele solo que frutificava. Só que ela desencarnou e Publio Lentulus não mudou naquela reencarnação, não deu fruto naquela reencarnação. Mas no futuro ele continuou evoluindo e aquela semente finalmente brotou a vir chegar a ser o nosso irmão, mentor espiritual de Chico Xavier, que escreve o próprio livro, falando sobre a história dele. Só um comentário que ele
você pode colocar que Públio Lentulus, naquela época, talvez fosse o espinho, porque ele era muito inteligente. Sim. Então ele entende a lógica porque ele estava convivendo ali, escutando o que Jesus estava fazendo. Mas era inconcebível, pelo orgulho que ele tinha, aí eu estou falando dos espinhos, que ele pudesse se considerar como senador igual àquela plebe toda que Jesus falava. Então aquilo ali, ou seja, as forças sociais da sociedade, o que regia naquele momento, sufocou qualquer pensamento. Lívia já não pensava dessa maneira. Ela já conseguia transcender isso aí, apesar de ser casada com um senador romano, com toda a pompa, com toda a honraria e as coisas todas, ela já não via dessa maneira. Ele não. Ele era inconcebível. E quantos de nós hoje em dia usamos desses valores da sociedade para nos medir e às vezes tropeçamos ao entender que esses valores, essa medida essa régua está errada? Muito bom, Marco, perfeito. Realmente o espinho, né? A gente vê ali o espinho do solo, mas também a gente vê o futuro, né? De como essa semente frutificou para ele se tornar esse mentor espiritual não só de Chico, mas da humanidade, através de Chico Xavier. O André Luiz fala, a natureza não dá salto. É de pouquinho, não adianta correr, porque é o tempo certo. Esse mesmo, bom. E aí Paulo continua, tem mais um pedacinho aqui, ó. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem dá o crescimento. Então, a gente precisa aprender a esperar por nós e pelos outros. Né? Não apenas pelos outros, mas também por nós. Não queiramos apressar o fruto. Saibamos semear e dar ao tempo o trabalho que lhe compete. E aí aqui, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem é o crescimento. O que significa isso? Nós não devemos nos prender ao resultado porque somos apenas contribuintes de tudo isso. Porque realmente quem dá o crescimento é Deus, no coração de cada criatura, no seu tempo certo. Para quem não sabe, Apolo era um cristão que pregava o cristianismo na época da Igreja Antiga. Por isso que Paulo citou aqui o Apolo. Achei muito bonito isso daqui, de semear de fato. E aqui, para a gente concluir, palavras de Haroldo. 2 lições para a gente tirar de hoje. Primeira lição. Não queira que alguém receba mais do que tem condições de absorver. Porque às vezes a gente quer auxiliar, mas quer que o nosso auxílio seja milagroso. Eu lancei a semente e eu quero que agora, bem rápido, essa semente germine, cresça e dê 100 por 1. 30 por 1 não é suficiente, eu quero 100 por 1. Então a gente espera algo milagroso do nosso auxílio. Então essa é a primeira lição. Cada um vai absorver de acordo com a sua condição e o semeador, que estamos falando do semeador, precisa ter essa consciência. Segunda lição. Ser intermediário das sementes divinas é o segredo para a nossa própria felicidade. Ser intermediário das sementes divinas é para a nossa própria felicidade. Então, quando a gente permite que a vida flua a partir de nós em auxílio da felicidade dos outros, nós estamos em processo intenso de construção da nossa própria felicidade. Faz sentido isso? Então, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, a gente diz assim, ó, que o verdadeiro bem é o que se ancora no bem comum. Também isso é um ensinamento muito profundo. O verdadeiro bem é o que se ancora no bem comum. E aí, no livro Ação e Reação, tem uma frase que para mim fecha tudo que a gente está falando agora sobre o semeador. Olha que lindo. O bem é a justiça, a paz, o progresso, a felicidade para todos.
E o mal é tudo isso apenas para nós. Então isso expande a nossa consciência do que a gente espera de nós, do que a gente espera dos outros e qual é o caminho. Porque não é fazendo que a nossa conquista da nossa felicidade, a frutificação da nossa semente, é através da construção da felicidade ao nosso redor. Eu adoro esse livro, a sua reação, número 10 da coleção do Everest. Isso é muito bom. E você sabe que eu li esse livro e não me lembrava dessa frase. Então, às vezes, as coisas batem em momentos diferentes, né? Agora, falando sobre essa parábola, eu queria fechar com isso daqui, do que a gente está falando. Então, pessoal, eis que o semeador saiu a semear. E que nós possamos ser sempre um desses semeadores. Então, era isso, ó. Terminei com o time. Então, alguém tem algum... Para isso, Deus nos criou. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Lançamos a semente, está todo mundo aí semeado. Então, ótimo, gente. Então vamos lá para o nosso trabalho do passe. Obrigada pela paciência de vocês. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de vida, pelo sol que nasce, pelo calor, pela energia, esse sol que a cada dia auxilia a semente que cada um de nós recebe a todo momento. Gratos que somos, Senhor, por tudo que aprendemos, certos que somos, ó Pai, que os espinhos fazem parte. Grandes árvores crescem e se fortalecem entre os espinhos. Que possamos ser solo fértil, que possamos multiplicar as sementes a cada dia, a cada momento, a cada sorriso, abraço amigo, a palavra consoladora. Que possamos ser a transformação que queremos para o mundo. Que possamos semear em nossos lares, em nossas famílias, em nossos ambientes de trabalho. Que possamos criar o clima propício que o mundo tanto precisa. Que este amor, Senhor, possa ser levado aos teus filhos, nos 4 cantos da terra, implorando as dores dos que sofrem, trazendo reconforto, luz e paz. Gratos pela oportunidade de mais uma reunião, Senhor. Pedimos nos acompanhe, de retorno aos nossos lares, ou para onde quer que vamos, protegidos, amparados e iluminados, que possamos refletir nas lições que recebemos hoje, a cada dia dessa semana. Deus nos coloca a semente em cada coração, mas nos pede renovação. Obrigado, e que assim seja, Senhor. Sim, sim, sim.